E aí, galera, vocês pediram, a gente voltou. Quanto tempo, né, que a gente não se vê, já tem um tempinho desde o último episódio, mas estamos aqui com o episódio 96 e eu qualifiquei esse episódio como um dos episódios mais inovadores, se não o mais inovador do podcast Tudo Aba, com essa ferramenta nova do VibMap, que talvez vocês já ouviram falar, talvez não, mas tenho certeza que independente vocês vão aproveitar muito, muito, muito. A Andresa é uma pessoa muito querida, muito, muito incrível, então espero que vocês aproveitem muito, muito, muito. E vamos aproveitar para falar um pouco sobre o que está acontecendo, alguns eventos, caso vocês animem. Se vocês tiverem interesse em consultoria e supervisão, estamos com vagas abertas aqui na Daxta. É só entrar em contato com a gente ou pelo Instagram ou pelo e-mail contact@daxta.com. Vamos adorar conversar com vocês. E final de junho já está chegando o Construindo Aba 2026. A Daxa está mais uma vez colaborando com o Construindo Aba. Teremos um workshop pré-congresso dia 26 de junho. Eu e a doutora Tyra Sellers vamos fazer esse workshop para você que é coordenador, que é supervisor de caso. A gente vai falar sobre as estratégias de supervisão de caso, mas não só falar, mas a ideia é que vocês saiam desse workshop com habilidades para melhorar a sua atuação. E nos dias 27 e 28 de junho, o Congresso Construindo Aba vai iniciar. Teremos, palestrantes maravilhosos como doutoras Linda LeBlanc, Paulinha Braga Canyon, doutora Bridget Taylor, inédita no Brasil, doutora Tyra Sellers, a gente vai ter Tiene Filippetti, Felipe Nels, Brian Sump, vai ser incrível. Se você ainda não se inscreveu para o workshop e ou para o congresso, vai lá em www.construindoaba.com.br. Espero ver vocês lá. E se você faz parte da Daxa Ilimitada, a gente vai ter ainda um happy hour na sexta-feira, dia 26 de junho. Falando em Daxa Ilimitada, se você está procurando uma comunidade para fazer trocas, para se atualizar, para se divertir, vem com a gente na Daxa Ilimitada. A gente tem encontros mensais, a gente também tem o Clube do Livro, mas nesses encontros mensais é onde a gente discute tópicos atuais que vocês ajudam a identificar, ou pesquisas atuais, como que a gente consegue incorporá-las na nossa prática de uma maneira super colaborativa, super positiva, com muitas, muitas trocas. E para você que está aqui hoje, tem interesse no VibMap, tem interesse nessa nova ferramenta, nos dias 13 e 14 de junho, o Guia AC está promovendo um workshop exatamente nesse tópico, sobre essa ferramenta, com a doutora Andresa de Souza, com essa nossa convidada, querida convidada e amiga de hoje, e o querido doutor Caio Miguel. Vai ser em Copacabana, no Rio de Janeiro, de novo, 13 e 14 de junho. É só você procurar o pessoal da Guia C, que ainda tem vagas para o workshop, mas corre lá. Pessoal, esse episódio tem crédito de educação continuada. Se você está buscando crédito para o BACB ou para o Quaba, ou se você quer o seu certificado de conclusão, é só você ir em courses.daxa.com, você faz o quiz e você tem acesso ao certificado. Se você é membro, é assinante da Daxa Limitada, ele vai estar já é parte da sua assinatura, senão você vai ter que, a compra do crédito está disponível para você. Aproveitem muito esse episódio e depois contem o que vocês acharam. E se você gostou, conta para um amigo seu. Aproveitem! E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo Aba da Daxta, onde discutimos artigos científicos e temos conversas relevantes à prática da análise do comportamento aplicada. Eu sou a Laila Samp, cofundadora da Daxta, e hoje, conosco, finalmente, nem acredito, pela primeira vez no podcast, é a querida doutora Andresa de Souza. Andresa, bem-vinda!
Bem, obrigada pelo convite. Tô bem animada de estar aqui também, finalmente. Ah, finalmente! Pessoal, se você não conhece a doutora Andresa de Souza, ela é analista do comportamento, certificada pelo BACB, ela é nível doutorado, ela é professora associada na University of Missouri em St. Louis, outra brasileira aqui nos Estados Unidos, imagina, outra americana. Mas também é americana já, né? Também sou, Também. sim. Onde ela também coordena o programa de mestrado em análise de comportamento aplicada. Sua pesquisa concentra-se em comportamento verbal, aquisição de habilidades e desenvolvimento de linguagem generativa em indivíduos com autismo e outras deficiências no desenvolvimento. Ela também é atual presidente do grupo de interesse especial em comportamento verbal, o famoso Verbal Behavior SIG, e atua nos conselhos editoriais de diversos periódicos de destaque na área, incluindo The Analysis of Verbal Behavior e o Journal of Applied Behavior Analysis. Sua linha de pesquisa inclui estratégias para ensinar comportamento verbal, emergências de operantes verbais, controle restrito de estímulos e discriminações condicionais. E eu poderia continuar por muito tempo, Andresa. E de vez em quando ela ainda dorme, almoça, De vez viaja. viaja, viaja não a trabalho, Aham, os 2. os dois. Pessoal, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem uma super novidade. Então, vou deixar você falar, Andresa. Tá. Obrigada. Primeiro, tô super feliz de estar aqui. A gente já tá falando tanto tempo, já teve tantos tópicos, né, vem falar disso, daquilo, e esse falou: "Não, vem, tem que vir falar", né. E aí deu certo, eu tô bem feliz de estar aqui, Laila. Obrigada pelo convite. Oi pessoal, bom, o que a Laila tá falando é que, tem o Caio Miguel, nós estamos trabalhando com o Mark Sandberg, é o Mark Sandberg do BBMF, É para ele desenvolver mesmo. é ele mesmo, é ele mesmo. Para desenvolver, a gente está trabalhando no desenvolvimento de uma nova avaliação que a gente está chamando de, Generative Learning Assessment, que é uma ferramenta de avaliação, né, avaliação de aprendizado generativo, que é uma avaliação que visa olhar para os cusps, dá para falar cusps mesmo, Laila, em inglês, né? Eu É acho que o pessoal fala em português cusp mesmo. cusps, né? Tá. Sim. Os cusps que para favorecer e facilitar lingua o apre aquisição de linguagem generativa, de novos, repertórios de linguagem que acontecem, que a gente vê em crianças típicas, que acontece naturalmente em crianças típicas, sem muito esforço. Então a ideia é a gente estar, eh, trabalhando juntos, estudando, para elencar esses cusps, e transformar ele num modelo de avaliação que vai ser bem parecido com o Bibimap, mas um modelo de avaliação onde a gente possa olhar e poder identificar quais são esses déficits, em crianças, principalmente crianças com autismo, com atraso de linguagem. Que legal, caramba! Porque o VibMap, ele já existe há um tempo, há muitos Uhum, anos, e eu acho que uhum, hoje é a ferramenta principal de avaliação para uhum, crianças pequenas, né, bem uhum, focada no comportamento verbal. uhum, isso. E essa então, uma pergunta, vou começar do começo, porque agora eu tenho várias perguntas ouvindo Tá, você falar. tá, Então assim, como que foi? Conta pra gente os tá, bastidores. E tá. assim, de repente a De gente estava no repente. no ci no 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 Vibitsig, e a gente, não sei, foi tomar um suco de laranja e falou: Foi mais ou menos assim. E assim, você sabe, assim, eu a parte claro que o Caio Miguel, se não fosse o Caio Miguel, quem seria para trabalhar com ele? Aí eu falo: "Eu? Por que eu?" É que eu estava no lugar certo e eu "Porque fiz a você é pergunta incrível, certa. porque você é incrível". Porque eu estava no lugar certo, na hora certa e eu fiz a pergunta certa e eu Qual foi acabei a pergunta? Qual foi a tá, pergunta? vou contar. Então foi assim, quando eu entrei no VIB-SIG, né, que é o Special Interest Group, em 2020, lá durante a pandemia, e eu entrei, eles tinham acabado de abrir uma posição que era para ser, o Disseminating Coordinator, né, então a função era desenvolver
eventos para disseminar não só o Sigma, mas a análise do verbal behavior, né, comportamento verbal, da perspectiva de Skinner e tal. E, e a minha primeira função foi criar eventos, então eu desenvolvi webinars, e o primeiro que a gente fez em 2021 foi o que eu chamei de The Legends Series. E quem apresentou nada mais, nada menos que Mark Sandberg, David Palmer, Vince Carbone e Hank Schlinger, Realmente né? são as lendas, As né? As lendas lendas. do comportamento verbal, né? De entendimento de cognição, tá? E num Só não veio desses o Jack Michael, porque só não veio, infelizmente ele não tá mais. ele incorporou Ele com o incorporou. Sandberg, né? Com certeza, né? Ele vem através de Sandberg, né? Então, toda vez que a gente se encontra semanalmente, e o Mark sempre tem uma coisa para falar do Jack, porque o Jack, não sei o quê, o Jack ia adorar isso, o Jack. Então, ele veio incorporado, né, com o Mark. Mas, enfim, durante essa apresentação, e eu acho que foi no do Mark, ele estava falando. Olha o sol aqui que eu te falei, tá vendo? Sol batendo aqui. Tá ótimo, Sol. Perfeito. Hã, durante a palestra dele, então ele estava falando de linguagem, né, falou e ele muito também interessado nessa parte de linguagem generativa, e ele falou assim: "E a gente precisa de uma avaliação e eu estou trabalhando numa avaliação", ele falou, "pra linguagem generativa". Falei: "Yes, isso mesmo, é isso que a gente precisava, né". Esse já é um interesse meu faz tempo, né, Laila, de pesquisa, desde o mestrado, e tal. Aí Desde que eu te conheço, né? exatamente, De desde que a gente se comportamento conhece, verbal. é comportamento verbal, exatamente. E emergência, né, Aham, sempre foi. aham. Aí, o que que aconteceu? Em 2022 eu fui convidada para ir, naquela conferência, na VB, Conference, que é Verbal Behavior Conference, que é uma das maiores conferências de análise de comportamento verbal, né, é feita pelo CTEC do Texas. Ela foi criada, acho que uns 10 anos atrás, foi o próprio Mark Sandberg, Vince Carbone e o Patrick McGreevy que criou aquela conferência. Por muitos anos eles foram, hoje o Vince e o Mark não vão mais, mas o Pat McGreevy vai todos os anos lá falar do Essential for Living, e, né, bem centrada em análise de comportamento, né, skinneriana. E as pessoas que vão naquela conferência são sempre assim, os que vão antes indicam, os que vão antes indicam. E o Mark me indicou, né, deixou meu nome para 2022. Eu fui e preparei a minha apresentação, tinha a ver com linguagem generativa, linguagem, emergência de comportamentos avançados. E no meio da minha apresentação, eu falei, então, né, a gente precisa de uma avaliação. O Mark falou que ele está trabalhando numa avaliação. E o Mark estava me assistindo online e ele escreveu: "Não, não estou". Aí a apresentadora, né, a nossa host, foi falar então, depois que ela foi apresentar, ela falou: "Ah, e o Mark falou que ele não está trabalhando numa avaliação". Aí te E eu: deixou numa "Nhô, saia nhô, nhô, justa. nhô, nhô". Falei: "Ok". Mas ele estava, mas não tá mais. E aí, eu já tô trabalhando com o Caio faz tempo, né, brasileira, você sabe, né, a gente se encontra, a gente, né, se junta, e Sim, você sabe sim, como que é. E, sim. participando dos labs dele, e a gente se encontrava, né, para falar de projetos e tal. E uma vez eu falei: Caio, a gente precisa de uma avaliação, não dá pra gente ficar fazendo, né, pensando em linguagem generativa sem ter uma a gente precisa disso". Falei: "O Marco falou que ele estava trabalhando numa". Aí o Caio falou: "Por que que você não escreve pra ele e pergunta?". Falei: "Ok". Só fui, escrevi: "Marco, tudo bem? Lá atrás, você falou que você estava trabalhando na avaliação". E eu lembro que deu um dia, talvez 2 dias, e o Mark respondeu, e ele assim: "É, realmente, Andressa, eu estava, mas eu me aposentei, né, eu tive o meu primeiro neto, minha netinha, me aposentei, mas eu saio da minha aposentadoria, vou trabalhar se você e o Caio me ajudar". Aí você, Aí tudo que eu queria. eu parei tudo, eu olhei, eu mandei, eu escrevi: "Caio, você viu a resposta?". Aí, né, e assim, meio sem Aham, acreditar, eu falei: aham. "Claro, o Mark Sandberg passa, te chama pra ajudar, você para tudo, você fala, pô, né". Sim, E começou daí, certo. que massa. Aí Claro, você né, topou, o Caio topou e o resto é e história. claro, e Isso daí foi começou. quando? Isso foi quando? Isso 2000 e foi 23. tá. Isso foi, deixa eu pensar, 20, esse ano foi a primeira vez que a gente apresentou, 24, eu acho que foi fim de 23, a gente começou esse trabalho.
E, Porque eu lembro, Andresa, eu lembro que o Caio também tá para vir no podcast há muito tempo e ele falava: "Tem uma novidade, tem uma", eu isso há muito tempo ele já aham, falava: "Tem que apresentar essa novidade". aham, aham, Hã. exato, né. E daí o que que aconteceu? Daí a gente se encontra, né, quase toda semana, a gente senta e às vezes para mim é uma aula, assim, sabe, eu fico lá vendo Caio e Mark, né, e às vezes a gente escreve coisas, né, e a gente, co deixa eu pensar, eu falo disso sim, vou te explicar. Então a gente, então tá, vamos trabalhar, nos encontramos para entender, né, qual era o trabalho, ele já tinha exatamente, então, quando ele estava trabalhando realmente, não é eu não sonhei, ele estava. Então ele já tinha um esquema, né, parecido com o VibMap, do que ele estava pensando, e a gente teve discussões, aí a gente dividiu, cada um pegou, tá pegando, né, porque a gente ainda não fez tudo, esses os cusps, e daí escrevendo, né, sobre eles, tal. E daí a ideia do Mark é que essa va esse e quando a gente pega o VB-MAP, né, então o VB-MAP ele fala um pouquinho dos operantes verbais, mas não fala em muito detalhe o que são cada operante, né. A ideia do Mark é que essa avaliação, essa parte da avaliação, seja instrutiva também. Então, assim, cada um dos cusps é um capítulo, que cada um de nós está escrevendo um. Então, quando eu fui escrever, por exemplo, eu escrevi um de atenção conjunta, joint attention. Então eu fiz uma revisão da literatura, tá. Então, assim, eu li muita coisa da parte de psicologia do desenvolvimento, eu li muita coisa de análise do comportamento, então a gente está fazendo essa tradução de coisas que vêm realmente da psicologia do desenvolvimento, transformando em conceitos comportamentais, né, de uma perspectiva da análise de comportamento verbal de Skinner. E, né, então, cada capítulo envolve uma revisão da literatura, envolve o porquê que é importante, e daí a descrição, né, do CUSP e como fazer a avaliação, como se Que fosse um legal. protocolo. E é interessante que eu escrevo, né, eu passo para o Marco revisa, o Caio revisa, e às vezes o Marco passa o dele para mim, ele fala: "Andresa, revisa", essas coisas do Marco, mas sempre tem alguma coisa, né, Claro que né, tem, pra fazer, imagina. mas, Claro. mas se sente até assim, né, impostora, né, de estar fazendo as coisas dele. Mas, tá sendo muito interessante e assim, eu queria só falar o quanto que o Mark, acho que quem conhece sabe o como ele é humilde, exatamente, humilde de falar, mandar para mim, falar que eu posso para eu, revisar, né, e muito generoso e muito atencioso, muito, né, e o tanto que ele carrega também de história e então cada vez é uma história, porque o Jack fazia assim, porque tem uma história do Jack aqui, uma história da Western Michigan ali, né, e até da própria trajetória dele, assim, então tem sido bem legal por esse aspecto. E aí o que que mas um detalhe que aconteceu que eu acho que é bem importante, que quando a gente começou esse trabalho, o Marco falou assim: "Então, esse vai ser uma avaliação e depois vai ter o currículo", porque a Tá. avaliação não é currículo, né. Talvez a gente poderia até falar disso um pouquinho depois, que como o VB-MAP não é currículo, né, é uma avaliação, certo? Essa avaliação não vai ser currículo, ela vai ser, ele é uma avaliação. Então tem que ter um currículo. Aí, nisso, a gente, né, daí nisso o Caio falou: "Olha, a Dani LaFrance e a Sarah Frampton já estão trabalhando num currículo para linguagem gerativa, por que que a gente não fala com ela?". E nisso veio ela e com Alice Shillingsworth também. Então, nós somos um time de 6, então Caraca, tem o GLA, que que time, é Andresa. exatamente, né. Tem o GLA, que é o Generative Learning Assessment, que é a parte da avaliação, e o GLC, Generative Que Learning é o Curriculum, currículo. que vai ser desenvolvido, né, está sendo desenvolvido pelas maravilhosas Dani LaFrance, Sarah Gente, que Frampton e Alice incrível. Já Shillingsworth. Uhum. quero, já Pois queremos. é, Acho né, que eu todo também mundo já ouvindo, mas eu também já quero. Então calma aí, então você falou dessa diferença. Explica um pouquinho, qual é a diferença da tá. avaliação para o currículo? Olha só a avaliação, e eu vou trazer do VibMap, né, porque é o que a gente está falando. Então, a avaliação, ela nos mostra
aonde que tá onde que tá o que tá as limitações, certo? Os déficits de repertório, certo? E o VB-MAP ele tem a vantagem de comparar com o que é esperado por uma criança típica, certo? Então, assim, eu tenho avaliação e eu consigo mapear o que está faltando. Então, talvez eu tenho ouvinte elevado, nível 2, mas meu tato não tá tanto, o meu comportamento social não tá, certo? Então ele dá um mapeamento de onde tá. Mas ele não é um currículo, não quer dizer que eu vou seguir aqueles marcos como currículo. Então tá, então ele parou aqui nos 50 tatos, ele precisa ter 100, eu vou ensinar mais 50. Não, não é sobre isso. E e eu sou culpada, eu via dessa maneira até eu comecei a entender que não é sobre isso, certo? Não é sobre eu ensinar mais 50 tatos na mesinha. É sobre eu entender que se a criança está com 5 e ela ainda não tem aquele nível que é esperado para 3, tem alguma coisa que está faltando, certo? E o Aham. que começou a acontecer, eh eu acho que esse pessoal que a gente conhece e, que trabalha com VB realmente, Francesca, você conhece Francesca? Francesca Não Espinosa? pessoalmente, de já ouvi palestra Maravilhosa também, dela, mas não conheço. Sim. maravilhosa, né, muito foi treinada, recebeu mentoria de todos esses, né, que eu já falei aqui. Muito, muito boa. Italiana, não é? Italiana, aham, mas mora no em UK. Hã, por que eu comecei por que eu comecei a falar dela? Hã, porque ela realmente, eu lembro uma vez ela falou: "Olha, avaliação não é currículo, o VMAP não é um currículo, ele é uma avaliação, certo? E daí eu preciso olhar e pensar o que que tá faltando ali, né, o que que Uhum, por que que essa criança não tá aprendendo? uhum, Por que que ela tá com 5, ela tem 50, ela não tem 100 ainda? Eu vou sentar não, então aí a gente precisa começar a olhar para esses outros comportamentos que é onde chega, os casos. O que eu ia falar é que já tem muita gente, acho que as pessoas já estavam pensando assim, eu já estava pensando, eu falava: "Mas não dá para eu ficar sentando". Eu lembro que alguns supervisionandos meus de alguns anos atrás, eu falava: "Não dá para a gente ensinar, a gente tem que pensar em outras coisas, a gente tem que pensar em, bidirectional naming, a gente tem que pensar em aprendizagem por observação, a gente tem que pensar se eles estão aprendendo com constructive feedback, né, feedback como é que fala isso? Feedback é instrutivo, instrutivo. né. Uhum. Porque senão, você vai estar sempre ter que sentado numa cadeirinha ensinando coisas, então tá faltando. Então qual que era, né, para voltar na diferença, a avaliação ela te dá os déficits, ela mostra onde é que estão os gaps, mas não quer dizer que você vai seguir, daí você tem que pensar, no geral, por que que tá faltando? Tá, então talvez eu precise ter certeza que tem bidirectional naming, porque se ele aprende um, ele já ganha um outro, eu não precisa ensinar 50 tatos. Se eu ensinar 50 tatos, 25 tatos, 25 listener, ele aprende, mas eu tenho que ver também se está conseguindo aprender isso em contexto natural, porque se eu conseguir estabelecer os repertórios de aprendizagem por observação, eu não vou precisar ensinar, porque ele vai aprender ali no contexto, né. Perfeito. Então, é pensar dessa maneira, certo? E até então eu acho que não tinha nenhuma avaliação, não tem ainda, não vai ter, mas não tem ainda nenhuma que nos dá, né, e daí vai ter o currículo realmente, né, que vai seguir, vai falar: "Olha, se Basicamente, como que eu posso ensinar essa habilidade? ou como você chega", exatamente, como você chega naquela habilidade. Aham. Que às vezes Aham, não é você, por exemplo, bidirectional naming, né, bidirectional naming isso não é uma coisa que você ensina direto. A gente sabe que o resultado de usar multiple exemplar instruction, né, então é mudar a maneira que eu ensino, então eu não vou fazer 10 tentativas de tato, 10 tentativas não, eu estou misturando tudo ao sim. mesmo Tem a tempo, tem uma tudo junto ao mesmo foto, tempo. tem o som, tem o Tem o som, escrito, é tem ouvinte, é com tato, é com manda, é com ecoica, é com intraverbal, tudo ali, né. tudo ali. E aí nisso você aí de repente eventualmente, agora eu tô tendo bidirectional, mas é como eu estruturo, né. E eu acho que é isso que o Perfeito. currículo vai trazer, né, como que a gente estrutura. Por exemplo, eh, o vi o a nova avaliação,
a gente já tem uma ideia da estrutura, e quem assistiu as palestras está vendo isso, só que já muda. Cada vez que a gente apresenta, muda um pouco, sabe? Então já está diferente. O Mark tinha falado, vai ser só 4 cuspes no primeiro nível, agora vai ser 5. Então, assim, muda porque o nosso Tá conhecimento desenvolvendo. vai desenvolvendo, depois vai ter field testing, a gente vai desenvolvendo, né, essas discussões, e as pessoas falam, as pessoas dão feedback, ele é muito aberto para isso, certo? Os primeiros, né, que são eles são bem foundational, bem de fundação mesmo, né? Por exemplo, automatic reinforcement, reforçamento automático, joint attention, né, atenção conjunta, comportamento social, instructional control, ok? Então, esses são os Controle 4 instrucional. controle instrucional. Tá, aí vamos supor que você faz a avaliação e não tem joint attention, tem um pouquinho de joint attention, ele só fez o primeiro e um pouquinho de comportamento social. O que eu vou fazer? Vou sentar e ensinar joint Não, não é sobre isso. Vou ficar fazendo controle, vou ficar fazendo instrução para até ele responder. Não, não é sobre isso, né? Então, aí as meninas do currículo, quando elas vêm falar disso, elas falam que tem um procedimento que provavelmente vai dar conta de tudo isso, que é pairing, que é pareamento. E a Alice tem um bom background nisso, Bom, né? pego protocolos avaliados, né? Quando eu passei pelo Marcos, eu fiquei assim, gente, e não é assim, gente, faz pareamento aí por 2 dias. Não, é estruturado, é com dados. Quando eu vi esse dado, eu parei. Se eu precisar rodar pareamento por 2 semanas, eu rodo. Se eu precisar por 1 mês, eu rodo, não me importa, porque depois você tem tantos ganhos. Certo? Claro, Então, e certo. é isso, né? Como que eu desenvolvo comportamento social? É isso, eu entro no pareamento, provavelmente eu vou conseguir atenção conjunta, porque, né? Porque agora eu sou um estímulo reforçador que a criança olha para mim e ela vai seguir, certo? Então, é sobre isso, não é sobre, agora eu vou, então tá, não tem atenção conjunta, eu vou ensinar como DTT só isso aqui. Não. Daí é pensar nesse currículo, como você organiza a sua intervenção de maneira que você alcança esses cusps, Sim, para chegar depois nessa linguagem generativa, que daí vai estar junto com o VB-MAP, realmente. Ele não é uma coisa que vai substituir, ele vai complementar o sim, VB-MAP. sim. Caramba, tô muito animada. Andresa, acho que esse é um ótimo momento pra gente fazer uma pausa rapidinha e a gente já Tá. volta no próximo segmento com muito mais sobre essa ferramenta nova do VB-MAP. A gente já volta, pessoal. Pessoal, voltamos nesse, não sei, acho que é o episódio mais inovador que o Tudo Aba já teve em 90 e tantos episódios. Talvez quase 100 já episódios. Esse é o episódio mais inovador. E, Andresa, tinha que ser contigo. Porque, fala sério, eu tava aqui pensando, normalmente no início, né, normalmente eu falo, nossa, a gente já se conhece há tanto tempo, mas a gente se conheceu em São Paulo, na UFSCar. Não, foi antes. A gente já se conhecia, eu acho, numa ABAI, e daí a gente se Maybe reencontrou. AI. Foi, De sabe aonde? Phoenix? Não, acho que em Santo Santo Antônio. Antônio ou Denver, uma das duas, em Muitos anos atrás. 2010. Porque foi não, a minha primeira foi em 10, aí eu fui em 11 e esse de São Carlos foi em 12, né? Acho que a gente se conheceu em 2011 E 11, na ABAI de algum de lugar. algum lugar. Acho que foi Denver. Aí a gente foi roommates lá Aham. né, que teve um super congresso, super né, que veio um congresso. monte de gente aqui dos Estados Assim, Unidos. super no sentido de ser muito legal, mas lembra que era bem pequenininho? Bem Tinha 100 pequenininho. pessoas só, tava Brian Abara, a Linda, não Linda tava? Leblanc, Doroteia, Caio, Caio, muita muita gente. gente. Aham. O Tom Douglas Higby, Greer, eu acho que tava Douglas Greer, também. tava. Aham. Tom Higby, tinha muita gente. Aham. E tinha o pessoal do laboratório, né, dos Isso, professores também. tinha, E a eles gente foi trouxeram. roommate, a gente tava no Fomos, mesmo quarto. fomos. Sarah Frampton, foi quando eu conheci Sarah Sarah Frampton. Frampton tava Aham, lá. Terra aham. Fami, que Terra agora é uma Fame super... tava lá. Aham, Aham. aham.
Nossa, muito legal. E Aham. aí e aí desde então a gente ficou super em contato, Sim, e sim. desde então você calma aí, eu acho que nós 2 já tínhamos acabado o mestrado, Sim, você já estava no eu doutorado, já eu estava no acho, e eu ainda doutorado, estava meio que no limbo. Eu fiquei 2 anos em São Paulo. Lembra até quando eu você foi fui para pra o doutorado, USP. eu falei com você: "Qual que eu Aham. vou? Eu vou para o FIT, eu vou para o MMI". Lembra, a gente teve essa conversa? Lembro, super Aham, lembro. Mas aham. desde sempre, comportamento verbal, era sempre Sim. pra você Uhum, comportamento verbal, comportamento verbal, uhum. comportamento verbal. Sempre foi nessa linha. Sim. Uhum. E agora você aí nesse processo maravilhoso com a ferramenta possivelmente mais a que, né, enfim, não sei se não substituir, mas vai elevar, né, o Vai VB-MAP. levar. Uhum, uhum. Exatamente, exatamente. Então, Andresa, a gente está falando aqui muito legal, a gente não sei, essa reflexão é muito legal, né, para ver todos os passos, Os caramba, a gente passos, chegou até e a gente, a né, e a gente gente chegou realmente não é que a gente ficou, a gente tá sempre se falando, né, sempre se sempre encontrando, sim. se relacionando, profissionalmente, pessoal também, né, tudo. E aí agora, a gente está falando sobre, né, você falou bastante sobre a questão de, né, desse, aprendizado generativo, a gente está falando muito disso. Obviamente o foco é esse, né, você falou que Uhum, esse é o nome da ferramenta inclusive, né. uhum, Mas que não sei, achei que seria legal a gente dar alguns passos para tá, trás para o pessoal que está ouvindo e de repente está assim: tá, "Mas calma, o que que é? Que isso significa?" tá. Vamos, eu sempre, sabe que nas minhas palestras recentes, eu comecei a mostrar vídeos de, às vezes, que eu acho na internet, de criança típica fazendo coisas. Um que eu talvez eu não tenho mais muito contato clínico, mas eu comecei a parar para pensar que a gente precisava começar a olhar por que você tem uma filha, certo? Neurotípica. E eu imagino quando ela estava crescendo, você olhar e falar: "De onde é que ela aprendeu isso?" Né, Sim, aonde, como que ela sabe que isso aqui é o nome disso, certo? Não é mágica. Então eu comecei a mostrar, e eu comecei a assistir, porque a gente às vezes se esquece, né, do que se esquece de olhar de como as coisas acontecem naturalmente. E daí a gente sim, acaba se pegando, realmente, eu vou sentar numa mesa, eu vou ter que ensinar tudo com DTT. Tá, eu posso fazer isso, mas chega uma hora que não dá mais, né. Se a gente pensar que o vocabulário de uma criança de, 10 anos tem mais de 10.000 palavras, uma de 6 provavelmente tem 4.000, né, não dá para a gente ensinar tudo isso, né. E se a gente pensar que tem 5 operantes básicos, mando, tato, egóico, intraverbal, textual, não dá pra gente ensinar tudo, certo? E ouvinte, eu não posso sentar, não dá, ia demorar a vida inteira. Então, a gente precisa começar a pensar né, o que que acontece com crianças típicas que elas aprendem sem precisar reforçamento direto. A dica, certo? Repetição. Muitas vezes é first trial learning, cem por muitas vezes é cento, sem mediação de reforço direto, cem por certo? cento. Então, isso, quando você vê isso acontecendo, né, então a criança que ela tá brincando e você tá falando o nome das coisas e na próxima vez que você pede para ela pegar, ela entrega, né, e ela aprendeu, isso é uma linguagem generativa, certo? Então assim, eu aprendi ali, eu fui exposta ao nome, você me expôs ao tato desses objetos e depois eu respondo como ouvinte, sem precisar ser treinada ou receber reforço ou ser repetição, né. Então a gente está começando a falar de linguagem generativa, né. Eu sou exposto a uma coisa, aprendo a outra, certo? Ou eu estou observando, o meu colega fazer uma coisa, ele dá uma resposta e a professora fala: "Isso está certo", ou ele dá uma outra resposta, para eu falo: "Isso está errado", daí eu vou e se eu estiver na mesma situação, eu respondo pelo que eu observei ali que ele falou e de acordo com a consequência apropriada, né, a gente chama isso de aprendizagem por observação, certo? Então tudo isso me dá a possibilidade de desse comportamento, repertório de linguagem, ele começar a se instalar, não por conta de que eu fui ensinada diretamente, mas porque eu desenvolvi esses outros repertórios que
Perfeito, sendo exposta no meu contexto, eu estou desenvolvendo, né. Então, generativo nesse sentido, emergente, né, a gente usa também, né, resposta emergente, né, porque não foi treinada diretamente, né. Então, o conjunto disso, de como tudo isso pode acontecer, a gente pensa em generatividade, né. Não é só quando a gente olha na literatura, né, tem autores que já falam bastante disso, não só para comportamento verbal, mas comportamento de imitação, coisas que a gente aprende a fazer, né, aprendizado generativo, né, como que eu aprendo a fazer um bolo que eu nunca fiz na minha vida, porque eu tenho um repertório de leitura, leitura com compreensão, de segmento de instrução, eu sei o perfeito, tato de todas aquelas coisas, eu sei me responder como ouvinte, eu consigo seguir, certo? Eu perfeito, desenvolvo um repertório novo, generativo. perfeito. E que importante a gente falar isso. Esse é um tópico interessante, acho que dá para ir para 2 lugares, eu tô tentando escolher Uhum, qual que ir, um é mais tá, perigoso do que o outro. tá. Vamos ficar Não perigoso, mas não no mundo perigoso. Não, porque é interessante, é um tópico que eu acho que tem sido muito falado, a questão de RFT, ou Uhum, versus comportamento verbal, uhum. não sei, mas acho que engloba bastante desse tipo de, no final das contas a gente está falando De linguagem de generativa, linguagem generativa, uhum, né, para o pessoal uhum, conceitualizar. A gente não precisa isso. entrar a fundo, mas só para conceitualizar Uhum, o pessoal. Mas acho que esse tópico é tão importante, porque por que que a gente acho que tem falado tanto? Acho que um dos motivos é que, poxa, quando a gente está trabalhando, ainda mais com a população que a gente trabalha, né, de a população neurodivergente, muitas vezes dentro do espectro que já está demonstrando um atraso no desenvolvimento, né. Se a gente está falando, muita gente que assiste o podcast está no Brasil, a maioria da população está no Brasil, que muitas vezes a carga horária de intervenção é relativamente baixa, mas mesmo se não fosse, né, a gente está falando dali de correr contra o tempo. Eu acho que a uhum. gente fala muito de efetividade de intervenção e eu acho que a gente fala muito pouco de De eficiência, eficiência. Uhum, da importância da gente ensinar o mais rápido possível, uhum, né, e eu acho que aí engloba os 2 nesse tópico, porque uma coisa é eu aprender que uma foto, eu ia mostrar uma caneta, que isso daqui é uma caneta. Outra uhum, coisa é eu saber para que que eu consigo usar essa caneta, outra coisa é eu saber, e ao mesmo tempo eu ver escrito caneta e saber que uhum, isso é uma caneta, e eu sei como uhum, usar essa caneta. uhum. Então, não é só, né, não sei, de aprender, eh, você está aprendendo de uma forma, eu acho, não sei, você me diz, mas a minha impressão é que você está aprendendo de uma forma muito mais, completa, ao Uhum, mesmo tempo, rápida e completa. uhum. Não, e essa é a ideia mesmo, Laila, essa é a ideia, né, que a gente, organize que a gente programe o ensino de maneira que ele seja não só efetivo, mas eficiente também, né, que se eu aprendo algumas coisas, eu consigo emergir para essas outras, mas eu e consigo me relacionar com o mundo, eh, efetivamente, como você falou, né, não Perfeito, adianta eu só falar: que é isso? Caneta", tá, mas aí se eu falar: Pega alguma coisa para você escrever", não sei o que pegar para escrever, perfeito, certo? perfeito. Isso Aham. que é o interessante, porque se você pensa só no VibMap, dependendo de como você está usando no currículo, vamos dizer Uhum, assim, talvez você só chegue no ponto que agora a pessoa consiga, né, tatear, acho que se fala assim em uhum, português, tatear, sei lá, 100 coisas, mas de repente eu não sei o pedir por ela, porque aquilo é que eu preciso para exercer uhum. alguma outra atividade, né. Exato, E aí qual exato. que é o objetivo disso? Você perde o objetivo, né. Exatamente, exatamente, né, então e assim, eu acho que eu talvez eu era uma dessas pessoas, quando eu tinha acabado de terminar o meu mestrado, eu não tinha esse raciocínio, né, e depois eu Sim, comecei a questionar, falar: "Por que que eu estou ensinando?" Não, tem uma coisa errada, né, eu tenho que olhar de outras maneiras, né, e claro, foi a exposição de todos os lugares que eu passei, claro. todos os textos que eu li, todas as coisas que eu Supervisão, fiz, né. todas as supervisões, Total. né, e que me fez chegar hoje aqui, eu imagino que daqui 10 anos eu vou estar num outro lugar, né, que eu vou olhar e falar: "Ai, não era bem certo", né, mas Assim esperamos, né, assim assim esperamos. esperamos, assim esperamos. Mas e eu acho que é isso que estava todo mundo, pelo menos nesse círculo, pensando,
Né, e assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa, porque não dá, né, para ficar nesse jeito antigo de que realmente eu sento, tá faltando 100, então eu ensino 100, mas e daí? Mas exatamente, tem tato, mas não consegue usar, funcionalmente, né, ou não consegue, é só figura, quando vê um negócio de verdade não consegue, Sei. ou tem tato de coisas que nem precisa na vida, né. Então assim, porque assim, tem coisas que a gente não sabe, que eu não sei fazer o tato, mas se eu precisar, eu dou um jeito. Essa questão lá, é assim, tá, se eu pegar e te mostrar uma coisa aqui, não sei, te mostro uma coisa, eu falar: "O que que é isso?", talvez você não saberia o que que é esse animal, e você vai falar: "Não sei, Andressa, o que que é?", certo? É Uhum. isso, né, Vai é sobre perguntar. isso. Vai Aham, perguntar, aí aham. eu falo: "Ah, isso aqui é um hipopótamo", aí você vai falar: "Hipopótamo", pronto, você né, espero que talvez se isso não foi tão difícil para você, a próxima vez você lembra, certo? Então é sobre isso, eu não preciso ensinar 100 coisas só para S checar lá, certo? Mas eu só preciso pra ensinar só pra colorir a caixinha, né, do exatamente, de uma Bibimap. maneira que quando aquela criança entra em contato e ela não sabe, ela vai falar: "O que que é isso? Como que isso chama?", certo? E um mando por Perfeito, informação, que é um CUSP que está lá na no perfeito, GLA, certo? Então, perfeito, que são esses comportamentos grandes que vai ajudar a desenvolver essa linguagem generativa, certo? perfeito. De En comportamento, Sarah Frampton fala muito de, e o Palmer também diz problem solving, né, resolução de problema. Como que eu resolvo esse problema de não saber o que é isso, certo? Então eu acho que uma coisa muito interessante, talvez vale essa deixa para o pessoal que está ouvindo, eu acho que talvez vê o que que você acha, acho que uma dica muito legal quando a gente está pensando em algum objetivo, né, ou está usando alguma ferramenta de avaliação, é assim: "Por que que eu estou ensinando isso?". uhum, exato, Qual que é o meu objetivo com isso, exato. Uhum, né, para essa criança que tipo, se a gente tá, né, nesse caso uhum, criança, VibMap para uhum. crianças pequenas, etcétera. Então, mas acho que acho que essa dica serve para qualquer idade, Sim, né, uhum, qualquer objetivo que você está ensinando, como que para que é isso, como que essa habilidade vai ser usada, uhum, né, fora da sessão. Eu aham, acho que essa é uma exato. forma interessante. E se eu estou entendendo certo, o que vocês estão propondo com essa outra ferramenta de avaliação, já é uma super ajuda, Uhum, exato. que Uhum, já está trazendo, basicamente, poxa, feliz Natal para vocês, né, toma aqui essa uhum. ferramenta, usa isso que já vai Espero ser que uma sim. super ajuda. Então Espero que sim. assim, Andresa, você está falando muito dos CUSP, né, então, entendemos que ainda está em processo de Uhum, desenvolvimento, certo? A sim, ferramenta. está. Mas de repente até o Natal não, tô brincando. Qual o Natal de qual ano? De qual boa. Não, mas é uma coisa interessante se pensar, né, porque, quais são as habilidades que vão, né, eu aprendendo essa habilidade quando a gente tá falando de CUSP, né, é que vai abrir um leque Uhum, grande uhum, pra gente, né. uhum. E a gente está falando de comportamento generativo, eu imagino que algumas habilidades já tenham que estar presente no repertório Sim, sim. daquela pessoa. Então como que e assim, se a gente pega o VibMap de hoje, se a gente olha para o nível 1, Uhum, né, eh os marcos os itens, né, de cada marco uhum, do desenvolvimento, eles são bem iniciantes, né. Como que como que como que vai se como que é a relação então uhum, do Behavioral Cusp com o VibMap? sim. Então assim, do jeito que hoje está estruturado o grid, né, do GLA, ele tá com 3 níveis bem similares do que então o Mark falou: "Eu quero fazer uma coisa bem parecida com o Bibmap". Então eles Vai têm ajudar 3 muita gente. para ajudar muita gente, né. Então são 3 níveis e a mesma expectativa de que o nível 1 a gente já começa a ver de 0 a 18, nível 2 18 a 36 e o último nível 36 a 50, né. Então assim, ele vai é esperado que você já comece a ver, talvez ele não pontua tudo ali do primeiro nível, mas a gente já tá tentando ver, né, daquela idade, certo? E, por exemplo, eu vou falar de novo um que tá lá, que é o de segmento de instrução, controle instrucional, certo? Para você ter controle instrucional, você precisa ter um monte de comportante de ouvinte, certo? Que tá lá no nível Total. que é o VB-MAP nível 1.
preciso olhar, preciso atender o nome, eu preciso olhar quando alguém entra, certo? Você precisa ter os básicos e a hora que vai chegando lá em cima botar um bloco aqui, você precisa talvez ter também os não sei tato, mas mando inicial, certo? De poder trocar uma fio então assim, a hora que a gente olha, eh, tem os cusps, mas para você chegar ali, você vai precisar desses comportamentos básicos. A hora que você chega no nível 2, o nível 1 tem, por enquanto, tem 4 marcos, no 2 tem 31, no 3 tem 9, no 3 tem 9. A hora que você entra no 2, entra os primeiros são os repertórios generalizados, então tem mando generalizado, tato generalizado, eh, ecoque generalizado, imitação motora generalizada. Se você Pra você ter imitação motora, você tem que ter o começo ali da imitação do marco do nível 1. Certo? Para você ter tatos generalizados, você precisa ter pelo menos os primeiros tatos ali, né, que aparecem em 1 ano, 18 meses, certo? Então, o importante dizer que ele não vai substituir, eles vão juntos, certo? Eles vão juntos, né. Então, assim, eu tô rodando meu VB-Map, tá, eu passei do nível eu completei todo o nível 1, mas deixa eu ver os cusps então. Tá, os meus cusps, porque se meus cusps não estão aqui, não vou nem tentar ficar até ensinando coisa de nível 2, eu preciso estabelecer esses cusps, aí a gente passa para o nível Perfeito, 2, entendeu? perfeito. Então é tipo uma ferramenta que é o que a gente tinha falado antes, né, ela vai adicionar Isso, ela vai ao VB-Map complementar. Uhum, e vai fazer um ensino muito mais completo, né. uhum, isso. Poxa, que Abrangente máximo, nesse sentido. Uhum, abrangente. Caramba, muito legal. Tô muito animada para saber os próximos passos, quando que a uhum, gente espera, mas aí a gente volta no próximo segmento para continuar a conversa. isso. Voltamos com o episódio mais inovador do podcast Tudo Ava. Andresa querida, caramba, trazendo uma super novidade para muitos de nós, para mim uma super novidade, quer dizer, já tinha ouvido falar, mas não tinha ouvido não ouvi uma palestra, não ouvi falar sobre, não sabia muito o que que era, né, dessa super ferramenta nova, né, que vai aprimorar ainda mais a nossa, poxa, experiência de avaliação e é um big deal, né, isso é uma coisa muito incrível, porque não é sempre que a gente tem uma avaliação nova e isso é um tópico que eu acho que muitos de nós falamos, né, como que às vezes é difícil a gente fazer uma avaliação boa. E pelo que eu estou entendendo, né, o que você está trazendo pra gente, essa ferramenta nova só vai ajudar ainda mais a gente poder fazer um trabalho melhor ainda, né, com crianças, basicamente. Uhum, uhum. Exato. Então, vou fazer um resuminho até agora, né. Então essa avaliação nova, de novo, a gente está adicionando ao VB-Map, vai ser usada junta com o VB-Map, né, vão ser ferramentas diferentes, mas junta com, pelo menos por agora, eu sei que ainda está em desenvolvimento. Vamos ver qual que é o as cenas do próximo capítulo, ninguém Uhum, vai saber. Eh e e o foco, pelo menos um foco bem grande, são esses cusps, né, que são essas habilidades que vão ser ensinadas, que aí vão abrir aquele leque para uhum, as crianças engajarem mais e mais, habilidades, e um foco super grande nessa nessa parte desse aprendizado generativo. isso. Aham, Né, certinho. que então tá, eu aprendi a fazer um tato, agora eu também consigo fazer um mando, Uhum, agora eu também consigo usar uma linguagem receptiva, etc e uhum. tal. Então tá, ele tá sendo desenvolvido, Está sendo, tá exato. sendo desenvolvido por um grupo maravilhoso, mas, a gente tem alguma previsão, alguma coisa assim? A pergunta que não quer calar é essa? Não temos previsão, não. Claro que nos nossos sonhos mais selvagens, a gente imagina que em 2 anos vai estar pronto, mas Em eu 2 não anos. sei. Então você Hã, tá deixando gostinho aqui pra é o gente. gostinho, exatamente.
Mas como você sabe, né, um processo de desenvolvimento, ele não é só intelectual, mas ele é criativo também, né. Então, assim, toda vez que a gente senta, de novo, cada um desses cusps, como eu te falei, o Mark, ele sempre pensou que a ideia não era só desenvolver uma coisa e dar para as pessoas, ele quer que as pessoas saibam como usar. E como a gente está falando de um repertório avançado, Laila, precisa falar sobre, certo? A gente precisava falar, não, a gente precisa pelo menos, trazer dentro desse manual, desse material, eu não gosto dessa palavra educar, não é que as pessoas não são educadas, mas, trazer o conhecimento, né, para elas entenderem o que que é um cusp, porque precisa entender, senão você não vai conseguir nem entender a necessidade, a importância, o como ensinar, certo, o como olhar para. Então, tudo isso envolve um trabalho intelectual grande de toda vez Muito. que eu vou escrever eu levo quase 2 meses, primeiro que eu tenho outras coisas para fazer, né, eu não sento aqui, não estou aposentada igual o Mark, que só faz isso. Mesmo ele tem coisas, que ele cuida das netinhas dele e tal, mas, eu tenho, né, minhas outras responsabilidades e tal, mas toda vez a primeira coisa que eu faço é fazer uma revisão bem extensa da literatura, quem que escreveu sobre isso, eu leio tudo, daí eu escrevo, e daí vai para o Mark e volta, e daí vai para o Caio e volta, né, e envolve muito um processo criativo que demora. Então a gente tem 31 cusps. Então trinta tem que e um fazer cusps. 31 cusps. Então a gente tá fazendo isso com cada um deles, né. Claro, claro. E E vai ter depois uma parte de testagem ou não? sim, testagem sim, daí vai ter o grid da mesma coisa, vai ter o protocolo de como, então a gente está desenvolvendo já o protocolo de como avaliar, de quais comportamentos olhar, como pontuar, né, porque vai ter uma pontuação parecida com a pontuação do VB-MAP, mas Sim. sim, e tudo isso, né, envolve esse processo muito intelectual de desenvolvimento, de reflexão do que é, de discussão, então a gente discute, a gente passa para o Mark, ele traz coisas para discutir, a gente revisa, né. E daí não é só isso, né, e daí a gente quer fazer estudo de campo, né, isso vai demorar, né, um pouco, né, vai precisar de, E talvez né, vai de ter que todos os processos. revisar depois Aí d revisa, né, tem a parte de feasibility, isso é uma das coisas que a gente quer já está se programando para fazer, é assim, as pessoas quando se leem, conseguem fazer? Porque essa é a primeira coisa, não adianta nada se eu perfeito, escrevo uma coisa lá e daí eu passo perfeito, para você e você: "Andressa, não estou entendendo o que é para fazer". Ou eu faço de um jeito, você faz de outro, outra pessoa faz de outro, porque não está claro, né. Então tem, perfeito. né, feasibility, acceptability, reliability, todos aqueles Aceitação, bilities lá, todos os né, billets. todos os bilities. Fidedignidade, Exatamente, validação. validação, aceitabilidade, dá para fazer no tempo suficiente, né, tudo isso, que precisa. Então, eu acho que a intenção é fazer uma coisa bem sólida mesmo, uma ferramenta sólida, que pode ser usada, eh, por analistas do comportamento, potencialmente por educadores, também pessoas que trabalham nessas outras áreas, mas Que essa é a legal, intenção. que legal. Então depois desse podcast, a gente pode deixar o seu e-mail, o pessoal pode te mandar uma mensagem a cada 2 semanas perguntando para uma Perguntando. atualização. Ótimo, pode ser. Tô brincando, pessoal, olha, calma, eu sei que é difícil esperar. Calma. E aí, ó, Andresa, de repente, se você topar, quando as coisas já Uhum. estiverem quase lá, você volta aqui no podcast pra gente Claro, dar uma voltamos para atualização falar. para o pessoal. Aham. Poxa, Com legal. certeza, com certeza. Mas eu acho que esse é um tópico interessante que você falou, né, de tipo, da ideia da feasibility, né, na viabilidade, talvez a gente Viabilidade, isso, pode traduzir isso. assim, né, Uhum, da viabilidade de alguém pegar aquela apostila, alguém que já tem um conhecimento sobre avaliação, uhum, análise de comportamento aplicado, etcétera, isso, poder pegar aquela apostila, estudar ela e conseguir aplicar ela sem ter uma exatamente, ajuda maior, né. exatamente. Uhum, E exatamente. que perfeito, maravilha. Eh, algum algum desafio, não sei, vou fazer mais uma pergunta do bastidores antes Uhum, de te liberar aqui. O que que é a parte mais, assim, de desafio quando você tá, né, vocês estão nesse processo de uhum, desenvolvimento, um time, poxa, difícil pensar num time melhor para estar desenvolvendo uhum. essa ferramenta. Então, assim, Aham. é
teoricamente, Uhum, metodologicamente, obviamente muito trabalho, qual que é uhum. os desafios que vocês têm encontrado? Acho que o primeiro é tempo realmente, sabe, da gente poder, dedicar o tanto que a gente gostaria. Eu acho assim, a ideia sempre fosse ano passado a gente achou que ia ter mais coisa, sabe. E eu acho que é o primeiro, né, como eu disse, eu e o Caio ainda temos uma carreira acadêmica, né, e as nossas responsabilidades. Ele tem alunos, eu tenho alunos, eu tenho que dar aula, ele tem que dar aula, a gente faz congressos, né, a gente faz, trabalho VBC, editorial, né, todo serviço, né, para a comunidade, eu faço parte de boards, essas coisas, né, que acabam ocupando o nosso tempo. E tem vida, né, a gente quer ter vida também, né, então eu acho que esse é o primeiro. Mas isso é com tudo, né, na vida, né, é ter tempo para fazer as coisas. Eu acho que um outro desafio é realmente que eu vejo às vezes, todas as vezes que o Marco vem e traz algumas discussões, eu não vejo um desafio, mas é esse processo de assim: "Ah, eh, será que é isso mesmo, né?" Essa habilidade fica aqui ou fica ali, né, a gente junta, eh é muito tá muito ampla, né, porque ainda porque por mais gente, o Mark tem muitos anos de experiência clínica, né, e ele já fez de tudo, ele já deu aula, fez pesquisador, trabalhou com Jack Ma ele foi aluno de Jack Michael, ele teve clínica, ele fez né, tudo, e ele traz a experiência dele e às vezes, né, eu acho que eu vejo esse questionamento, a gente tá faltando alguma coisa, né, porque ainda é muito conceitual, né, é claro. muito abstrato nesse sentido de assim, esse aqui do meu conhecimento clínico é assim que eu imagino que tem que ser, mas tudo que vai ter que acontecer depois em termos de testagem, né, a gente pensa e o Caio fala assim: "Tem muita coisa aqui que é pesquisa", né, então a gente É, se vai ser antes de muita pesquisa. testar, você não vai saber, né. Não vou saber, né, então fica um pouco disso, porque assim, se a gente for tentar testar tudo antes, aí vamos esperar 20 anos aí para sair, né, não vai sair, Aham, né. Então aham, eu acho que tem essa, não é um desafio, mas uma preocupação de que assim, a gente quer apresentar uma coisa que faça sentido, que é claro, representativo realmente, né, mas com as limitações de que a gente não consegue responder todas as perguntas nesse momento, porque nem tudo foi testado. A gente claro. espera que abra interesse para as pessoas começarem até a estudar umas áreas que não são muito estudadas, né, como a Perfeito, questão de autocríticos, por exemplo, que as pessoas não estudam, né, e outras habilidades importantes. perfeito. E Andressa, a ideia é o quê? É ter parceria com alguma clínica, alguma coisa assim, para fazer a testagem, um Olha, laboratório de pesquisa? eu imagino que sim, né, a gente até, eu tenho alguns contatos que a gente já está falando: "Ó, vai precisar de fazer field testing, né, de testagem de campo, eventualmente vai ser isso mesmo, a gente vai mandar para clínicas, vai falar: "Testa aí, diz o que que acontece", né, Aham, e eu imagino que vai sim. Daí tem alguns centros que a gente conhece, por exemplo, onde a Alison Schillensburg tá, ela tá no Moral Meyer, né, tem outras clínicas que a gente conhece e tal, então sim. é mais ou menos isso. Que Uhum. legal, que legal. Se não me engano, o VibMap, ele foi testado com mais de 200 crianças, né. Foi, e foi A isso que o ideia Mark fez, ele mandou para as pessoas, né, e as pessoas, para analistas de foram comportamento que testando. ele conhecia, né, e daí eles mandavam e ele foi estudando a partir Legal, com crianças típicas, crianças neurotípicas e crianças no espectro, né. legal. Então, outra pergunta seria, você comentou, né, tem algumas coisas que o pessoal pode começar a estudar. Então, assim, em preparação para essa ferramenta e não só para a ferramenta, né, porque Uhum, essas habilidades podem ajudar hoje, né, as uhum, crianças que essas pessoas estão trabalhando. uhum, Eh, o que que você recomendaria para o pessoal olhando ouvindo aqui, uhum, conheço o VibMap, quero me preparar, eu quero fazer mais, enfim, uhum, quais são as áreas? Você falou agora autoclítico, tem alguma outra uhum. área que você recomendaria? Algum outro tópico? Bidirectional naming, né, que é uma área que o Caio principalmente trabalha muito nessa, de uma perspectiva clínica, eu acho é um repertório muito importante, né, se qualquer, no fim do dia, se as crianças se conseguir instalar esse repertório, a gente já, eh, sabe, tá muito avançado para conseguir chegar nos outros CASPs. Legal. Tem um livro
eu vi que acabou de ir para print do Jason Vladesco e da April Kaisamore. Eu tenho um capítulo, o Kai tem capítulo, o Mark escreveu forwards, certo? Todo mundo ali do grupo tem capítulo, que eu acho que vai ser bem revolucionário nesse sentido, porque cada operante está separado, então assim, fala de como o que é o tato e da linguagem nativa. Eu escrevi sobre intraverbal e controle intraverbal. Daí tem o Caio da Sarah de linguagem generativa específico. Então, eu acho que vai começar a aparecer mais literatura nesse tópico, e eu Que acho que legal. começar a ficar importante. É importante que a pessoa tenha um bom fundamento em comportamento verbal, vai ser essencial. Não vai, acho que vai ser difícil alguém conseguir entender se pelo menos o básico de VB, de comportamento verbal, não esteja ali bem instalado. Perfeito, perfeito. E tinha mais uma pergunta que eu ia perguntar e agora fiquei nessa e totalmente esqueci. Esqueci qual que Tá. era a outra pergunta. Mas eu acho que não sei, lembrei qual que era a pergunta. Tá. Então essa ferramenta vai ser testada, imagino, aqui nos Estados Unidos. Vai ser escrita em inglês, está sendo escrita em inglês. Sim, mas como eu e Caio, a nossa intenção já é, a gente vai traduzir para português, não a gente vai escrever. Galera, vocês ouviram isso? Essa é a intenção. Ao mesmo tempo, Ao mesmo não tempo, no sabemos. sentido de não está sendo ao mesmo tempo, por enquanto a gente só está fazendo em inglês, mas porque a gente nem sabe quantas mudanças pode acontecer, né. Mas Que a massa. nossa ideia é de que, quando tiver pronto o inglês, a gente vai passar, e a gente quer fazer estudo de campus no Brasil também, então Para essa é a intenção. validar no Brasil. Uhum, Cara, que incrível, que incrível. uhum. Poxa, que demais. Parabéns, Andresa, Obrigada, que massa para obrigada, obrigada, você, para todo o grupo. Poxa, que trabalho obrigada. incrível. Nem consigo imaginar o trabalhão que dá. E poxa, já aqui animada para receber, né, para ver essa Uhum. divulgação quando tiver pronto. Pessoal, era piada para vocês mandarem mensagem semanalmente. Mas estou aberta, se quem quiser comunicar. Quando eu fiz uma apresentação para o SPABA, né, que é o hã, Speech Pathologist, Que SIG, né, legal. que De é fono, de fono, né, com as fonos que são ABAs, né, analistas BCBA. do comportamento. E daí eu tinha meu e-mail, e daí uma pessoa entrou em contato e falou: "Ai, eu trabalho numa clínica, se você quiser fazer field testing, Que eu tô aqui, então legal, pode entrar em contato", sim, então que legal, que fica contente. máximo. Uhum. Que máximo, que máximo. Mais alguma coisa sobre essa ferramenta que a gente acabou não entrando, que você acha que Hã, vale? Acho que não, eu acho que é pensar que não é nada inovativo no sentido de: "Ah, a gente está inventando uma coisa nova que não existe", são casos que existem, quando vocês verem, você fala: eu sabia disso, eu tinha visto isso", mas a gente está colocando tudo junto, né, a ideia é que a gente comece a pensar realmente dessa maneira mais, de programação, o que que eu faço para não ter que sentar e ensinar tudo, eh, né, para o meu cliente, né, e que eu comece a pensar nessas grandes habilidades mesmo. É uma mudança de paradigma, sabe, assim, no pensamento, de como a gente vê intervenção precoce, ensino de linguagem e programação. Que legal. Poxa, Andresa, mais uma vez, queria pelo seu tempo, que poderia estar escrevendo um Obrigada. capítulo Pois é, nesse vou momento, falar para o Marco. está aqui com a gente. Ó, mas é divulgação. Aham, aham. Que legal, que legal. Mas, poxa, brigadão, que prazer, que honra ter você aqui, que legal ver todo poxa, essa parte da sua caminhada e vai ser muito legal continuar vendo o que mais que Obrigada. vai ser do futuro até depois disso. Mas brigadão Não, mesmo. obrigada pelo convite, adorei a conversa e espero que logo, logo a gente tenha mais, informação e poder falar dos avanços, e espero que logo eu possa trazer aqui e falar: "Tá aqui, ó, olha, uma cópia para você". Ó, vocês ouviram que ela quer voltar aqui para falar aqui sobre sobre a divulgação. Vai ser uma honra, eu espero sim. Já vamos marcar para daqui a 2 anos, Vou já marcar. o Vou, né, deadline para vocês.
The deadline. O Mark fala isso, é bom ter essas pressões, é bom ter deadlines. Vou marcar já. Total. E Andresa, pessoal querendo entrar em contato contigo, alguma coisa assim, você quer compartilhar alguma outra coisa com o pessoal? Fala com o pessoal. Eu sou do Brasil, eu também eu faço consultoria, se alguém quiser, eu faço consultoria, eu faço supervisão nem tanto de caso, mas faço consultoria, dou supervisão para profissionais, adoro essa área de linguagem gerativa de intervenção precoce, né? Se alguém tiver interesse. Dou treinamentos também, se precisar. Minha agenda não é tão assim, porque eu tenho um monte de coisa que eu tenho que fazer, mas eu gosto também de fazer isso e gosto, né, desse contínuo comunicação e relacionamento que eu tenho no Brasil, por ser do Brasil, por ter minha formação no Brasil, né, por ter passado por aí, então. Perfeito. Então, tô Perfeito. E bem pessoal querendo excited. te achar, qual que é a melhor forma? Pode ser e-mail. Eu não sou muito presente no Instagram, eu tenho o Instagram lá, então se alguém chamar eu olho, mas não é uma coisa que eu tô sempre. Mas tem o meu e-mail, eu não sei como é que para deixar e-mail, Laila. Eu posso deixar nos comentários, sem Isso, pode problemas. ser, tá, pode ser, pode entrar em contato por e-mail. Então tá. Poxa, obrigada mais uma vez. Esse é o primeiro de Obrigada a alguns você. outros que a gente vai conseguir Pode marcar. só marcar, vamos lá. Pessoal, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Se vocês tiverem perguntas, feedbacks, sugestões, manda pra gente aqui nos comentários do YouTube ou no Instagram da Daxa Brasil e a gente se vê na próxima. Um beijo. Galera, espero que vocês tenham aproveitado esse episódio. Relembrando que esse episódio tem direito a um crédito de educação continuada para o BACB ou Quaba, ou você pode acessar o seu certificado de conclusão. É só você ir em courses.daxa.com, fazer a compra, fazer o quiz, passar no quiz e você recebe o certificado. Se você é parte da Daxa Ilimitada, já faz parte da sua assinatura. Obrigada mais uma vez e a gente se vê no próximo.